Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Gustavo Machado e a matéria da nossa aula hoje é impeachment. Esse tema que já era um tema fundamental dentro do direito constitucional, um tema de grande importância e que agora se tornou ainda mais importante com o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da DPF 378. Mas antes, só um recado. Essa é uma aula em parceria com o professor Vinícius Reis, do canal Penal em Foco. Professor Vinícius, que com certeza você já deve conhecer aqui do YouTube, que tem ministrado aulas excelentes de penal e de processo penal. Clique aqui que você irá diretamente para o site do Penal em Foco, www.penalemfoco.com.br. Lá nesse site você vai encontrar as aulas do professor Vinícius e de outros excelentes professores de penal e processo penal e vai encontrar também as aulas de direito constitucional. Lá no site também você vai ter acesso a um excelente material em PDF. Que material é esse? É um material feito de professor para aluno. Um material extremamente esquematizado, com resumo, com questão comentada, que tem por objetivo ser direto, com a profundidade que o concurso exige, mas sem aquele rigor científico que às vezes torna os manuais um pouco chatos, um pouco grandes demais. Não, é um material realmente para quem quer passar no concurso público com uma visão objetiva da matéria mais profunda. Então acesse o site que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Bem, antes de falar do impeachment, nós precisamos situar o impeachment dentro da Constituição. Onde o impeachment se situa? Meus amigos, o impeachment é uma das imunidades presidenciais. O que é imunidade presidencial? Imunidade nada mais é do que uma prerrogativa para o bom exercício do cargo. E a Constituição dotou o cargo de presidente da República de algumas prerrogativas importantes para que o presidente da República possa exercer o cargo de forma livre e de forma independente. Quais são essas imunidades? Bem, quando falamos em imunidade presidencial, estamos falando da imunidade em relação à prisão, estamos falando da imunidade penal relativa, estamos falando também do impeachment. Estamos falando também do impeachment. Bem, mas antes de falar do impeachment, vamos tratar das outras duas imunidades. A primeira imunidade é a imunidade em relação à prisão. O que ela significa? A imunidade em relação à prisão significa que o presidente da República somente poderá ser preso se houver decisão judicial transitada em julgado. Isso significa, meus amigos, que o presidente da República não está sujeito a nenhuma das prisões cautelares, nem a prisão em flagrante, nem a prisão preventiva, nem a prisão temporária, nenhuma das prisões cautelares. Ele só pode ser preso se houver decisão judicial transitada em julgado. E percebam que a imunidade do presidente em relação à prisão é ainda maior do que do parlamentar federal, porque o deputado federal ou o senador poderá ser preso em flagrante delito de crime inafiançável, mas o presidente da República não. O presidente da República só pode ser preso se houver decisão judicial transitada em julgado. Outra imunidade importante que foi dada ao presidente da República é o que nós chamamos de imunidade penal relativa. O que ela significa? Essa imunidade significa que durante o exercício do mandato presidencial, o presidente não responde por fatos alheios ao exercício da função de presidente da República. Vou repetir. Durante o exercício do mandato presidencial, o presidente da República não responde por fatos alheios ao exercício da função de presidente da República. Vou dar um exemplo agora, exagerado, mas para você entender a força que essas imunidades têm. Imagina que a presidente Dilma Rousseff, lá no auge da eleição, ou da reeleição dela, estava muito ansiosa e virou lá para a empregada presidencial e disse o seguinte: deixa aquele pudim do jeito que eu gosto lá na geladeira, porque se eu acordar à noite eu vou querer comer o meu pudim. Imagina que a empregada esqueceu e foi dormir. A presidente acorda de madrugada, ansiosa, abre a geladeira, cadê o pudim? Não está lá. Ela vai até a cozinha, pega uma faca, entra no quarto da empregada e começa a esfaquear a empregada.
dá 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 facadas, o sangue começa a escorrer pela porta, chega a Polícia Federal. Primeira pergunta: a presidente da República poderá ser presa em flagrante em razão desse crime de homicídio que ela acabou de cometer? Olha só, a faca está escorrendo sangue, o sangue está jorrando pela porta. Ela vai poder ser presa em flagrante por esse crime? Não. Aqui. Ela só vai poder ser presa depois que houver decisão judicial transitada em julgado. Prisão em flagrante preventiva e temporária, não. E ela vai responder por esse crime de homicídio que ela acabou de cometer? Ela vai poder ser processada e julgada durante o exercício do mandato? Não. Imunidade penal relativa. Só depois que o mandato dela terminar é que ela poderá ser processada e julgada por esse crime. Então, percebam a força que essas imunidades têm. Gustavo, mas como que isso cai na minha prova? Olha, provavelmente vai cair um caso concreto na sua prova, mas não tão exagerado quanto o meu. E você vai ter que identificar se tem a ver com o exercício da função de presidente ou não. Se estivermos falando aqui de um crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, prevaricação, crime contra a lei de responsabilidade fiscal, crime contra a lei de licitação, provavelmente a presidente da República poderá ser processada e julgada durante o exercício do mandato, porque provavelmente terá a ver com o exercício da função de presidente. Mas se for um crime contra a honra, um crime de lesão corporal, um crime que diga respeito tão somente à ordem privada da presidente da República, ela não poderá ser processada e julgada durante o exercício do mandato, só depois que o mandato terminar. Bem, guardem uma coisa que é muito importante e que cai muito em prova. Essas duas imunidades, imunidade em relação à prisão e imunidade penal relativa, decorrem da função de chefe de Estado. E o único chefe de Estado que nós temos é o presidente da República. Onde eu quero chegar? O Supremo Tribunal Federal já disse que essas imunidades, a imunidade em relação à prisão e a imunidade penal relativa, não podem ser estendidas a governadores e prefeitos. Então não adianta a Constituição Estadual prever essas imunidades em favor do governador e não adianta a Lei Orgânica do município prever essas imunidades em favor do prefeito. Não adianta porque será inconstitucional. Essas imunidades somente o presidente da República tem porque ele é o chefe de Estado, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então venham comigo. Eu estou dizendo para vocês que foram dadas algumas imunidades importantes para o presidente para o bom exercício do cargo. Duas nós já vimos, a imunidade em relação à prisão e a imunidade penal relativa. A terceira imunidade, que nós vamos nos debruçar agora até o final da aula, é o impeachment. Mas o que significa impeachment? Essa palavrinha estranha, que mereceria até uma palavra diferente aqui no direito brasileiro, mas o que ela significa? Essa palavra impeachment nada mais significa que uma forma especial de processar e julgar o presidente da República. É isso. Para processar e julgar o presidente da República é necessário uma forma especial, uma maneira diferente das demais. A esse processo especial nós chamamos de processo de impeachment. Como funciona esse processo? Quais são as etapas desse processo de impeachment? O impeachment possui duas grandes fases. A primeira fase, eu ainda vou colocar aqui como fase de admissibilidade. E a segunda fase é a fase de julgamento. Olha só, daqui para frente é importantíssimo que a gente tenha em mente o julgamento da DPF número 378, que o Supremo Tribunal Federal acabou de julgar. Olha só, essa DPF 378 se debruçou sobre a Lei 1079/50, uma lei muito antiga, uma lei lá da década de 50, que trata do processo de julgamento do presidente da República por crime de responsabilidade. E se debruçando sobre essa lei, o Supremo teve o papel de dizer o que foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e o que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. E já vou dizer, o que está escrito no seu manual aí hoje está desatualizado.
Só nas próximas edições os manuais trarão o que eu vou dizer aqui agora, que é fruto do julgamento da DPF 378, que modificou muita coisa do que está aí no seu livro, muita coisa do que era unanimidade na doutrina, o Supremo modificou. Então, percebam, o que eu vou falar aqui agora já é fruto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da DPF 378, a DPF que se debruçou sobre a Lei 1079/50, ou seja, uma lei da década de 50 que o Supremo agora disse o que ainda foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e o que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Como começa o processo de impeachment? Como é que se inicia o processo de impeachment? O processo de impeachment começa, segundo a Lei 1079/50, com uma denúncia que pode ser apresentada por qualquer cidadão. Onde está escrito aqui denúncia, leia-se uma representação, um comunicado do cidadão. Não se trata propriamente de uma denúncia, no sentido do Código de Processo Penal, mas é uma representação, uma comunicação feita por qualquer cidadão. Obviamente que esse cidadão terá que fundamentar o seu pedido e terá que juntar um mínimo de prova documental que forneça ao presidente da Câmara dos Deputados informações sobre a autoria e a materialidade do que está sendo ali dito. Então, vejam, qualquer cidadão então pode apresentar uma representação contra o presidente da República lá na mesa da Câmara dos Deputados. Essa representação será analisada pelo presidente da Câmara e a DPF 378 esclareceu algumas coisas muito importantes. Por exemplo, aquelas hipóteses do Código de Processo Penal que tratam de impedimento e suspeição não se aplicarão aqui ao presidente da Câmara. Vou repetir. As hipóteses que estão lá no Código de Processo Penal sobre impedimento e suspeição não se aplicarão aqui ao presidente da Câmara dos Deputados. Então, se ele for um aliado do governo ou se ele for um opositor do governo, isso não modifica o fato de que a competência é dele para analisar essa representação que foi apresentada por um cidadão. O presidente da Câmara dos Deputados, então, irá analisar essa representação e terá um papel fundamental. Porque cabe a ele verificar se há ali indícios de autoria e materialidade. Se ele entender que não há, ele vai arquivar. A decisão é dele. E se ele entender que há sim indícios de autoria e materialidade, ele dará andamento ao processo de impeachment, com todas as consequências políticas que isso gera. Então, cabe ao presidente da Câmara, nesse primeiro momento, ou arquivar ou dar andamento ao processo de impeachment. O Supremo decidiu também que não é necessário dar ao presidente da República aqui ainda o contraditório e a ampla defesa. Porque o presidente terá ainda a possibilidade de exercer com plenitude o contraditório e ampla defesa durante as demais etapas do processo de impeachment. Mas aqui ainda não. Aqui ainda não é obrigatório dar ao presidente todas as ferramentas aí oriundas do contraditório e da ampla defesa. Então o presidente da Câmara vai decidir. E por que é o presidente? Meus amigos, já imaginaram se o presidente da Câmara tivesse que dar andamento a toda a representação contra o presidente que chegasse na Câmara? A Câmara não ia fazer outra coisa, ela só ia julgar processo de impeachment. Então, esse é um poder que cabe ao presidente da Câmara, verificar se tem indício de autoria e materialidade e dar andamento ou não ao processo de impeachment. Bem, se o presidente da Câmara verificar que tem sim indícios de autoria e materialidade, ele dará andamento ao processo de impeachment e a próxima fase será a escolha de uma comissão especial do impeachment, formada por um número de deputados previsto no regimento interno. Como se deu no caso da presidente Dilma Rousseff, duas chapas se candidataram para formar essa comissão. Uma primeira chapa indicada pelos líderes partidários. Uma segunda chapa indicada pelos próprios parlamentares, o que nós chamamos de chapa avulsa, dentro da Câmara dos Deputados, chapa avulsa ou eleição avulsa dentro da Câmara dos Deputados. Isso é possível? Segundo várias hipóteses da Câmara dos Deputados, do regimento interno da Câmara, seria possível. E assim o presidente da Câmara fez. Foi eleita uma dessas duas comissões em votação fechada e foi eleita justamente a chamada chapa avulsa, aquela que foi escolhida sem ser por indicação dos líderes partidários. Essa questão foi parar no Supremo e o Supremo desfez tudo isso.
que o Supremo disse na DPF 378? Vejam, o Supremo disse que só é possível que haja a chapa indicada pelos líderes dos partidos. Não é possível aqui que haja uma chapa avulsa, uma chapa que não foi aquela indicada pelos líderes partidários. Então, a única chapa possível é a chapa indicada pelos líderes dos partidos. E mais, a votação, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem que ser aberta, não pode ser fechada. Segundo o Supremo, o impeachment é um processo tão importante que a publicidade e a transparência têm que ser princípios protegidos ao extremo e, portanto, nada de votação fechada dentro do processo de impeachment. Observem então, amigos, chegou então uma representação contra o presidente da República na mesa da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara der andamento ao processo de impeachment, será escolhida uma comissão especial indicada pelos líderes dos partidos e que será referendada pela Câmara dos Deputados em votação aberta. Por que eu estou dizendo referendo? Porque antes existia efetivamente uma eleição. Eu tinha uma chapa indicada pelos líderes do partido e uma chapa avulsa. E os parlamentares indicavam uma delas. Votavam e escolhiam uma delas. Mas agora não. Agora o que o Supremo disse é que só pode haver a chapa indicada pelos líderes do partido. O que me faz crer, então, que não se trata mais efetivamente de uma eleição, mas de uma escolha, de um certo referendo da indicação que foi feita pelos líderes dos partidos. Mas vamos ver aí os próximos andamentos desse processo de impeachment da Dilma, que com certeza ainda vai render bastante. Bem, eleita essa comissão, o Supremo disse que será necessário agora dar ao presidente da República a possibilidade de se manifestar. O presidente irá se manifestar por escrito e irá apresentar as provas que ele entender conveniente. O Supremo disse na DPF 378 que aqui ainda não haverá o exercício do contraditório e da ampla defesa em plenitude. Como assim? Quando o presidente se manifesta por escrito, obviamente já é o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas ele não vai poder aqui ainda requerer uma perícia, a oitiva de uma testemunha, nada disso. É apenas uma manifestação mesmo por escrito, juntando os documentos que ele entender conveniente. Então, percebam, o Supremo disse, tem contraditório e ampla defesa agora? Tem, mas não na sua plenitude, porque o que o presidente poderá fazer aqui é tão somente se manifestar por escrito no tocante àquela representação que foi apresentada contra ele. Bem, depois que o presidente se manifesta, depois que ele, por escrito, diz quais são as razões que ele entende pertinentes para que aquela representação não seja julgada procedente, a Câmara dos Deputados irá votar. E, por 2/3 dos seus membros, a Câmara dos Deputados poderá autorizar que o presidente da República seja processado e julgado. Então, meus amigos, vejam, quando a Câmara dos Deputados vota esse relatório, que é feito pela comissão especial, ela poderá, por 2/3 dos seus membros, dizer o presidente poderá ser processado e julgado. Se não alcançar esse quórum de 2/3, vai para o arquivo. É um quórum muito alto. Esse quórum de 2/3 significa nenhuma sustentação política mais. E foi isso que o Constituinte quis. Então vamos retomar aqui, antes da gente seguir, para ficar aí redondinho na sua cabeça. O processo de impeachment, então, começa na Câmara dos Deputados. Começa na Câmara dos Deputados. Começa com uma representação apresentada por um cidadão lá na mesa da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara poderá dar ou não andamento ao processo de impeachment. Se ele entender que não tem indício de autoria e materialidade, ele arquiva. Se entender que tem, ele dá andamento ao processo de impeachment. Dando andamento, será escolhida uma comissão especial. Comissão especial essa que deverá ser fruto da indicação dos líderes dos partidos e referendada em votação aberta pelos membros da Câmara dos Deputados. Lembrando que, depois que essa comissão é eleita ou escolhida, essa comissão irá dar ao presidente da República a possibilidade do contraditório e da ampla defesa,
não de forma profunda ainda, não podendo produzir todas as provas em direito admitidas, mas podendo, por escrito, dizer as razões pelas quais o presidente entende que aquela representação não tem fundamento. Depois que o presidente se manifesta, a comissão elabora um relatório, esse relatório vai ser julgado pela Câmara, né? Vai ao plenário da Câmara e por 2/3 dos membros a Câmara pode autorizar que o presidente seja processado e julgado. Estão comigo? Observem então, como se dará a fase de julgamento? A fase de julgamento será bifurcada de acordo com a natureza do crime. Se estivermos tratando de um crime comum, o presidente será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se estivermos tratando de um crime de responsabilidade, o presidente da República será julgado pelo Senado Federal. Vamos tratar primeiro do crime comum. Depois a gente vai tratar lá do crime de responsabilidade julgado pelo Senado. Mas no crime comum, como funciona? Vejam, se o presidente estiver sendo acusado de ter cometido um crime comum, quem vai julgá-lo é o Supremo Tribunal Federal. E como funciona isso? Bem, uma vez que a Câmara dos Deputados autorizou, o Procurador-Geral da República irá apresentar uma denúncia contra o presidente lá no STF. O que se vê na doutrina, pelo menos a corrente majoritária, é que o Procurador-Geral da República irá apresentar a denúncia. Vocês sabem que existe aqui o princípio da independência do Ministério Público. O Ministério Público cabe a ele decidir se ele irá ou não denunciar alguém. Porém, o entendimento que prevalece, o entendimento majoritário, é que, como a Câmara dos Deputados já fez um juízo quanto à existência ou não de indícios de autoria e materialidade, o Procurador-Geral da República, então, teria que denunciar e, por isso, então, cederia o princípio da independência do MP. Eu entendo que, com o julgamento do Supremo, e daqui a pouco nós vamos ver isso direitinho, com o julgamento do Supremo, isso que a doutrina diz praticamente de forma unânime não prevalece mais. Mas daqui a pouco eu volto nisso aqui, vem comigo, tá? Mas o que eu enxergo da DPF 378 é que esse entendimento majoritário da doutrina precisa mudar. Então, vejam, depois então que o Procurador-Geral da República apresenta uma denúncia, essa denúncia será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui seguirá aquele mesmo procedimento de julgamento de qualquer processo penal dentro do Supremo. O Supremo terá que receber essa denúncia, uma vez recebida essa denúncia, recebida aqui no sentido do Código de Processo Penal, verificando se a denúncia preenche os requisitos do CPP. Uma vez recebida a denúncia, se dará ao presidente da República a oportunidade de produzir todas as provas em direito admitidas e, depois que o presidente produzir todas as provas, o Ministério Público também, o Supremo Tribunal Federal irá julgá-lo. Existe um quórum especial aqui para que o presidente da República seja condenado por um crime comum? Olha, o quórum é a maioria dos membros do Supremo. O plenário se reúne e pelo menos 6 ministros têm que votar pela condenação ou pela absolvição. Cuidado para não achar que aqui tem um quórum de 2/3 dos membros do STF. Não, não existe esse quórum de 2/3 dos membros do STF. Aqui o quórum é simplesmente a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal. Bem, se o Supremo condenar o presidente da República, qual é a pena que o presidente da República irá sofrer? O presidente da República irá sofrer a pena prevista no Código Penal. Essa pena pode ser uma pena de detenção, pode ser uma pena de reclusão, pode ser uma pena restritiva de direitos, de multa, o que tiver previsto no Código Penal. Aí você deve estar se perguntando, Gustavo, o presidente perderá o mandato de presidente da República? Poderá perder ou não, mas para isso eu convido vocês a assistir a nossa aula sobre perda de mandato eletivo. É uma aula que logo virá aqui para o YouTube e eu preciso debater várias questões para chegar nessa resposta, porque eu acho que o Supremo decidiria aqui para o presidente da República algo similar ao que decidiu para os deputados e senadores, até por uma questão de coerência, mas como isso demandará uma outra aula, eu convido vocês a assistirem essa aula que logo estará aqui no YouTube para que vocês tenham essa resposta. Bem, mas então, uma vez que a Câmara dos Deputados autorizou, será apresentada a denúncia pelo Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal dará o contraditório à ampla defesa, vai julgar, a maioria
dos ministros do Supremo poderá condenar o presidente da República por um crime comum, peculato, concussão, prevaricação, etc. E o presidente vai receber a pena prevista no Código Penal. Poderá ou não perder o mandato, de acordo com o que foi decidido lá no julgamento de perda de mandato eletivo de deputados e senadores, que trataremos em uma outra oportunidade. Vejam, mas e se o presidente estiver sendo acusado de ter cometido um crime de responsabilidade? Bem, nesse caso, quem vai julgá-lo é o Senado Federal. É o Senado Federal. E aqui, esqueçam praticamente tudo que você já aprendeu sobre impeachment, tudo que está aí no seu livro sobre impeachment, no seu manual, porque o Supremo desfez muita coisa. O que o Supremo diz? O Supremo diz que quando chegar essa representação no Senado Federal, ou seja, depois que a Câmara, por 2/3 dos seus membros, autoriza que o presidente seja processado e julgado e encaminha esse processo para o Senado Federal, o Senado Federal, primeiramente, fará um juízo de admissibilidade dessa representação. Ou seja, para essa representação se tornar efetivamente um processo contra o presidente da República, primeiramente o Senado Federal terá que fazer um juízo de admissibilidade. E um juízo de admissibilidade por maioria simples. Não é por maioria de 2/3, é por maioria simples. Porque o que o Supremo diz no voto condutor do Luiz Roberto Barroso é que se compete ao Senado Federal processar e julgar, compete a ele fazer o juízo de admissibilidade. E o Luiz Roberto Barroso também disse, foi isso que foi feito lá no julgamento do Fernando Collor de Mello. Então, se foi feito lá por uma questão de segurança jurídica, vamos observar de novo. Então, meus amigos, vou precisar mudar. Olha só, sabe isso aí que está no seu manual, dizendo que essa é uma fase de admissibilidade? Muda aí. Essa fase não é admissibilidade nada. Essa fase é uma fase de simples autorização. Então, o que se vê na Câmara, 2/3 dos membros, o presidente da República podendo se manifestar, eleição da comissão especial, tudo aquilo que a gente estudou na primeira parte da aula, nada mais é do que uma simples fase de autorização para que o Senado efetivamente faça o juízo de admissibilidade, processe e julgue o presidente da República. É por isso, então, que eu acho, voltando aqui comigo, é por isso que eu acho que o Procurador-Geral da República não estará obrigado a apresentar uma denúncia no Supremo. Não estou nem dizendo que eu concordo com isso. É o que eu acho que o Supremo disse. Porque se a Câmara simplesmente autoriza a instauração do processo contra o presidente da República lá no Senado Federal, o que na verdade a Câmara fez foi autorizar o Procurador-Geral da República a apresentar essa denúncia. Entendo que talvez esse posicionamento majoritário da doutrina tenha que mudar, mas vamos aguardar aí os acontecimentos e o debate da doutrina sobre a DPF 378 para vermos como isso vai ficar. O direito constitucional é assim, ele é dinâmico, tem que acompanhar os informativos do Supremo para a gente estar em dia com o direito constitucional. Então, vamos voltar aqui para o crime de responsabilidade. Uma vez então simplesmente autorizado pela Câmara, esse processo irá para o Senado Federal e o Senado Federal, então, primeiramente fará um juízo de admissibilidade. Um juízo de admissibilidade por maioria simples. Feito esse juízo de admissibilidade, se não alcançar essa maioria simples, arquivo. Se alcançar essa maioria simples, o processo terá andamento. E terá andamento com a eleição de uma comissão especial, nos moldes como a gente viu lá para a Câmara dos Deputados. Uma comissão especial que tem que ser formada de acordo com a indicação dos líderes partidários e também que tem que ser escolhida em votação aberta, não pode ser em votação fechada. Criada essa comissão irá cuidar efetivamente de tocar o impeachment. E, inclusive, o Supremo disse no julgamento da DPF 378 que haverá uma fase aqui de pronúncia. Fase essa para poder dar andamento ou não ao processo, que vai ser votado pelo plenário do Senado por maioria simples.
Então, comigo, primeiro vai haver uma fase de admissibilidade no Senado, votação por maioria simples. Se o Senado admitir, elege a comissão dá andamento aos trabalhos, recolhe as provas que têm que ser recolhidas, ouve o presidente da República e aí haverá um juízo quanto à pronúncia ou não do presidente da República. Uma outra fase dentro do processo de impeachment. O presidente da República poderá ser pronunciado pela maioria simples do Senado Federal. Mais uma vez, maioria simples. Uma vez que o presidente tenha sido pronunciado, aí sim o presidente terá aqui o direito de produzir uma perícia, de ouvir testemunhas, de elaborar todas as provas em direito admitidas para demonstrar que ele não tem culpa no cartório. O último ato do processo é o interrogatório, isso está dito na DPF 378. O último ato desse processo será um interrogatório do presidente da República. Então, vem comigo para a gente fechar esse raciocínio. Autorizado, então, pela Câmara dos Deputados, autorizado por 2/3 dos membros, se o crime for de responsabilidade, quem vai julgá-lo, o presidente da República, é o Senado. No Senado Federal, haverá um juízo de admissibilidade, maioria simples do Senado. Feito o juízo de admissibilidade, serão reunidas as provas, o presidente irá se manifestar e haverá um juízo de pronúncia ou não do presidente da República, também por maioria simples. Uma vez admitida a denúncia, uma vez pronunciado o presidente da República, ele irá produzir todas as provas em direito admitidas. No final, o último ato do processo será o interrogatório dele e esse processo irá então a julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa comissão irá elaborar um parecer e esse parecer irá a julgamento pelo plenário do Senado Federal, que, por 2/3 dos seus membros, poderá condenar o presidente da República por um crime de responsabilidade. Quórum alto, 2/3, nenhuma sustentação política mais. Algumas observações importantes. O Senado Federal será presidido durante o processo e julgamento do presidente da República e para os atos do processo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aqui há uma excepcionalidade. O presidente do Supremo vai presidir o Senado em relação aos atos relativos ao processo de julgamento do impeachment, o processo de julgamento do presidente da República. Eu gosto de dizer que tem duas explicações para isso. Tem uma que é a bonitinha e tem uma que eu acho que é a correta. A bonitinha é os outros dois poderes da República, Poder Legislativo e Poder Judiciário, se unindo para julgar a autoridade máxima do país, o chefe de Estado, o presidente da República. A outra explicação, que eu entendo que talvez seja até mais razoável, é que o Constituinte olhou para isso e falou o seguinte: deixa eu colocar alguém que entende muito de processo para poder dar andamento a esses trabalhos. Ou seja, deixa eu colocar um presidente do Supremo Tribunal Federal para dar um bom andamento aos trabalhos dentro do processo de impeachment. Bem, muito importante que vocês entendam isso. É o Senado Federal o juiz natural para julgar o presidente da República por um crime de responsabilidade. É o Senado o juiz natural, é ele que tem jurisdição, para poder condenar ou absolver o presidente por um crime de responsabilidade. Estou querendo dizer, meus amigos, que o que for decidido pelo Senado quanto a absolver ou condenar não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma decisão que cabe ao Senado. Obviamente, o que o Supremo decidiu lá no caso Collor é que o STF pode sim julgar mandados de segurança contra o Senado Federal no tocante a dar ao presidente da República o direito ao contraditório e ampla defesa. Então imagina que o presidente da República quer produzir uma perícia e o Senado não deixa. Se isso acontecer, o presidente poderá impetrar um mandado de segurança no Supremo e o Supremo poderá garantir o direito fundamental dele, o presidente da República, ao contraditório e ampla defesa. Isso é uma coisa. Agora, a decisão do Senado quanto a condenar ou absolver o presidente não é passível de revisão pelo Poder Judiciário, porque é o Senado que tem jurisdição aqui, é ele que é o juiz natural. Bem, mas se o presidente da República for condenado por um crime de responsabilidade, ele vai estar sujeito a quais penas? Se o Senado Federal condenar o presidente por um crime de responsabilidade por 2/3 dos seus membros, o presidente vai estar sujeito a duas penas. A primeira pena
é a perda da função pública, ele vai deixar de ser presidente da República. A perda do mandato, ou a perda da função pública, perderá o cargo de presidente da República. A outra é a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Meus amigos, quando a Constituição diz que ele vai estar inabilitado para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos, é qualquer função pública mesmo. Ele não vai poder ser mesário, ele não vai poder ser mesário de uma eleição, ele não vai poder exercer um cargo comissionado. Se ele passar num concurso, ele não pode tomar posse, porque ele não pode exercer qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Se o Senado Federal condenar o presidente da República, então ele vai perder o mandato de presidente da República e ficará inabilitado para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. São essas as duas penas que ele está sujeito. Para a gente fechar aqui, só mais uma observação. Sempre que eu falar ao longo das nossas aulas súmula vinculante, muita atenção, porque súmula vinculante é importantíssimo. Então, anote aí a súmula vinculante número 46. O que essa súmula vinculante diz? Essa súmula vinculante vai nos dizer que compete privativamente à União legislar sobre o que é crime de responsabilidade e sobre o processo e julgamento do crime de responsabilidade. Então, não adianta a Constituição Estadual disciplinar o que é crime de responsabilidade, não adianta a Lei Orgânica de Município disciplinar o que é crime de responsabilidade. Essa é uma matéria de competência privativa da União. Só a União legisla sobre o que é crime de responsabilidade, sobre o processo e julgamento do presidente da República ou das demais autoridades por crime de responsabilidade. Tudo bem? Vejam, obrigado pela atenção, até as próximas aulas. Convido vocês mais uma vez a acessar o nosso site e, se gostou do vídeo, compartilha, dá um like, nos ajude a divulgar. Até a próxima aula.